Doutora Sandra Daniotti, que fazia tempo que não aparecia. Pois é, saudades. Saudades também, digo o mesmo. Tá Sempre tudo bem? Um prazer. Tudo, graças a Deus, tudo bem. Prazer é todo nosso, sempre bonita e sempre assertiva. Vermelho, olha aqui, hein? Doutora Sandra, não é bem assim, Não é bem assim? Daniotti. Isso. Doutora Sandra, vamos falar sobre novidades na união estável? Acontecimentos recentes e que modificam muito a história, hein? Porque no nosso ordenamento jurídico, na Constituição, no Código Civil, prevê o quê? A união de duas pessoas. Não é isso? É monogâmica, de forma monogâmica. Certo. Né? O nosso ordenamento diz isso. Porém, nós tivemos um julgamento recente e aquilo que eu sempre falo, o direito tem que andar conforme anda a sociedade, senão não adianta, se torna obsoleto. Então, a união paralela, descobri que tem união paralela, meu marido, minha esposa. Então, como é que fica essa situação? Não pode, porque na situação, no código diz monogâmico, mas existe. Então, como que nós vamos tratar isso? Nós tivemos um julgamento recente, no Rio Grande do Sul, onde o desembargador, ele ficou constatado, no julgamento, inclusive no acórdão, que há essa união e que essa pessoa a qual manteve essa união, teve o casamento e a união, a esposa sabia, então ficou constatado que realmente existe essa simultaneidade. Pode haver o casamento e essa união estável. E aí como é que ficam os bens? Como é que fica a situação? Olha, que não sei se eu acompanhei. Então, assim, é vida real. Vida real. Um homem casado com uma mulher. Sim. Esse casamento, matrimônio e tal. Esse homem também tinha uma união estável com uma outra pessoa. Exatamente. E todo mundo sabia, estava todo mundo feliz. Num determinado momento, ficou sabendo e se manteve essa situação. Sim. Então, neste julgamento, o que é importante a gente falar é isso. O que foi julgado? Os bens? Não, foi julgado o reconhecimento dessa união estável. Então, porque ele estava casado com uma pessoa. E manteve um relacionamento de união estável com outra. E aí discutiu os bens. Então, veja, o que acontece? Vai discutir como? Então, vai o reconhecimento, vai em juízo, diz assim, a família diz, não aceito, não quero, mas existiu. Existiu. Constituiu família, ou pelo menos havia intenção de constituir família com essa pessoa? Sim. Então, vai em juízo e faz o reconhecimento e quando há morte do companheiro, a dissolução. E então foi em primeiro grau, segundo grau, desembargador. Então nós estamos na instância superior, onde ficou ratificada essa situação e que foi constatado, realmente existiu e tem direitos como se fosse casado. E aí como é que se resolve essa situação? Como? Então nesse período que houve essa união estável, então houve filhos, houve bens, adquiriu bens nessa situação. Então, este companheiro que vivia à margem, que hoje já foi constatado que realmente existia essa união, passa a ter direitos. Então, é muito complicado isso, no sentido de que o ordenamento jurídico diz, olha, não, a relação só pode ser monogâmica, o casal, não é isso? Mas nós temos hoje uma situação de que existe relacionamento fora esta situação, à margem dessa situação, e que tem direitos, não é isso? Tem essa questão jurídica hoje está se pacificando já, está se ratificando em juízo. Isso é o que a gente chama de abrir o precedente. Abriu, muito grande. E isso deu uma sacudida grande no mundo jurídico da família, direito da família, porque muitos têm esse relacionamento paralelo, que não é mais paralelo. Alguns escondidos, mas uma hora acaba vindo à tona e olha, com essa questão da pandemia, Regina, é o que mais aconteceu. O quê? Esses relacionamentos que virem à tona? Sim. Por quê? A dificuldade de encontrar, a dificuldade de sair. A proximidade de todo mundo o tempo todo. Exatamente. E aí tem o WhatsApp, tem as redes sociais, então deixa de sair para encontrar, porque não pode, por isso e aquilo, pelas restrições, e acaba, quer dizer, sempre um ou outro acaba se irritando com essa situação e diz assim, olha, então eu vou contar para sua família que nós temos assim, assado. Exatamente. Quer dizer, essa pandemia mexeu com tanta coisa que a gente vai precisar de muito tempo para processar. Eu acho. E vai mudar muita coisa. Eu acho que para ficar, inclusive. Tem perguntas do pessoal de casa? Peço um minutinho da sua paciência. Tá bem, vamos conversar. Doutora Sandra, não é bem assim. Daniotti, perguntas do pessoal de casa? Vamos já embalar? Vamos lá. Então vamos lá. A Lígia.
Lígia traz a seguinte questão. Sou casada há 20 anos e há 10 descobri que o meu marido tem uma amante. Porém, em razão dos filhos e financeira, acabei ficando. Ela tem direitos? Então, veja só, a Lígia, há 20 anos casada, há 10 anos descobriu, quer dizer, metade desse tempo, e acabou aceitando essa situação. Este é o grande problema, porque se sabe e mantém o casamento e mantém esse relacionamento, é óbvio que dessa relação, desta companheira que foi à margem, que se pleitear o reconhecimento desta união e os direitos aos bens adquiridos neste período desta constância, ela terá direito sim. E se tiver filhos e a pensão, e vai ter que dividir a pensão, não adianta esconder, e mesmo porque ela tem conhecimento. E o direito, Regina, ele lida com a questão da boa-fé, a boa-fé que nós chamamos boa-fé objetiva. Então não adianta depois fazer a divisão, excluir, se ela já tinha conhecimento. Então, quer dizer, tem que ponderar muito agora do ponto de vista emocional, tem que ponderar muito se vale a pena continuar num relacionamento. Exatamente. Pelo relacionamento. Exatamente, pelo relacionamento. Então você veja, aí de repente nós já temos a polifamília. Então, 2 famílias, filhos do casamento, filhos dessa união estável. Então, já seus filhos, os meus, os nossos. Então, é essa a mudança que nós temos na sociedade. Se já sabe, então é bom pontuar e verificar o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, os nossos bens a partir de agora são só nossos. Como é que fica essa situação? Não é? Porque é óbvio que a pessoa vai ter direito. E é difícil decidir quem tem mais direito ou não, né? Sem juízo de valor. Sim. É muito difícil. É patrimonial a questão. São direitos jurídicos, pensão, patrimônio, valores, divisão de bens, na verdade. É isso, é o que vai pegar. Tá certo. A próxima pergunta é da Jussara. Os filhos do meu parceiro terão direito na casa que está só em meu nome? Não somos casados. Essa pergunta, ela me parece assim, ela tem 2 sentidos. Uma, a casa está só em seu nome, porque era só sua, ou a casa está só em seu nome porque você quis omitir este bem para não dividir com os filhos dele. Então veja, se você já tinha esse patrimônio, se a casa era só sua, é só sua. No caso de falecimento, só os seus herdeiros, os seus filhos e os seus filhos com ele terão direito e não os filhos dele. Perfeito. Agora, se ficar comprovado que essa casa, esse patrimônio foi adquirido na constância desse relacionamento, como que se prova isso, Regina? A data da aquisição, os valores. Tem uma pergunta. Pode falar. E se a casa foi adquirida enquanto estavam juntos, só que só com os recursos dela? Se eram recursos anteriores, por isso que tem que guardar toda a documentação. Então, como que você prova isso? Imposto de renda. Olha, eu recebi um dinheiro, um valor de herança ou da venda de um patrimônio, de um divórcio, de uma separação anterior, ou de uma doação ou de um trabalho que era meu, e eu compro e eu tenho como comprovar que esse valor saiu da minha conta, ela tem uma origem e eu adquiri, é só meu. É importante, inclusive, estabelecer o regime de bens, né? Justamente por isso. Aquilo que era meu continua sendo meu, não é isso? E os meus herdeiros terão direito. Então, neste caso, é importante que ela diga, que ela dissesse, né? Já tinha, né? Adquiriu com o seu valor ou se com ele. Se foi com ele, Regina, a chance de se descobrir que tem direito e aí vai ter, os filhos dele terão direito. A próxima pergunta é da Irene. O meu marido pediu o divórcio. Eu recusei. Ele disse que vai fazer mesmo assim, porque hoje pode. É verdade? E os bens? O pior é que é verdade. Porque hoje nós temos o divórcio unilateral. Então, assim, nós temos a emenda constitucional 66, que ela diz assim, olha, eu não preciso saber se você quer ou não. Eu quero, basta. Eu quero e basta. Ingresso com a ação, aí a parte vem e contesta, não, mas eu não aceito, o juiz vai decretar o divórcio. Mas hoje nós temos o divórcio impositivo. Existe uma parte que concorda, existe outra parte que não, porque assim, essa discussão, eu não quero divórcio, não tenho bens a discutir, é só a questão do divórcio, ele ingressa
ou em juízo ou em cartório, faz o pedido e a parte só vai ficar sabendo quando buscar uma segunda via da certidão de casamento e já vai estar averbado. É muito complicado. É divorciada e nem situação. sabe. Nem sabe. Vai saber numa situação que ela precisa de uma segunda via da certidão. Existem juízes hoje que são contrárias a essa situação e dizem, olha, precisa ter o direito ao contraditório, precisa discutir, precisa saber que alguém pediu divórcio para você, que o seu ex pediu divórcio e que você vai mudar seu status, não é? Hoje vai ser não mais casada e sim divorciada. Quer dizer, então é necessário a comunicação, mas já existem julgados que estão decretando o divórcio sem que a parte saiba. É complicado, né? E ele diz, olha, hoje pode. O pior é que existe isso. E há outros países que já pode. Portugal, por exemplo, sim. Já pode também. Sim, sem problema nenhum. Bom, doutora Sandra, advogada, muito nossa amiga. O Instagram da doutora Sandra é Sandra_Daniotti. Dani com I, Otti com 2 T's I. Sandra_Daniotti. E-mail da doutora Sandra Daniotti é sdaniotti@uol.com.br. O telefone da doutora Sandra é 11 3857 5778 3857 5778. Mas tem história, hein, doutora Sandra? Muitas. Se começar a puxar, olha... Vamos escrever um livro, Regina. Passa uma semana inteira de mulheres Sim, só com a doutora Sandra. Sim, maravilhoso. Laboratório. Laboratório, humano. Isso. Tava com saudades, continuou. Eu também. Não passou, não. Até Regina, vai se breve, abraçar, se Deus sim. quiser. Se a gente não se encontrar, bom fim de ano. Igualmente para você. 2021 com saúde, né? Isso.